Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Bom dia e boa tarde. Oi, Lê. Coisa linda. Bom dia e boa tarde para quem vai assistir essa live depois no replay, tá bom? Boa noite, gente. Essa live vai ficar gravada aqui no feed. Para depois quem não conseguir ficar até o final, ou pode assistir depois, tá? Bom, sejam muito bem-vindos à terceira live da Semana do Empreendedorismo na Enfermagem. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Anne, eu sou enfermeira, eu constituí a minha carreira no mundo corporativo pelo Sistema Tradicional de Trabalho, pela CLT, durante 15 anos. E hoje, há 2 anos, eu realizei a minha tão sonhada transição de carreira para o empreendedorismo. E hoje a minha missão aqui é justamente essa, é ajudar os meus colegas da enfermagem a terem total segurança na transição de carreira para o empreendedorismo ou aqueles que querem fazer alguma coisa paralela no empreendedorismo, tá bom? Bom, a live de hoje, ela é muito interessante. A gente traz muitas questões com relação ao histórico de enfermagem. E o tema da live de hoje é por que a enfermagem é tão desvalorizada. A gente vai entender até o final da live. Eu vou trazer algumas questões muito interessantes de pesquisas, inclusive, do histórico de enfermagem. Por que a gente traz essa carga de desvalorização, infelizmente, ainda para a nossa classe da enfermagem, tá bom? Mas antes da gente entrar no conteúdo da live, gente, eu quero deixar alguns recadinhos bem rápidos aqui pra vocês, que com relação à nossa Masterclass, que vai acontecer semana que vem. Já se inscreveu, dona Letícia? Você fala tanto que queria conhecer o que eu faço, do meu trabalho, ali, ó. A oportunidade de você ver esse conteúdo gratuito e ver, quem sabe, né? Você tem perfil pra isso, você é uma menina muito esforçada. Se inscreve na live, na Masterclass, tá bom? Vai ser um mini curso de 3 aulas. Ai, você quer participar, Fabi? Eu vou fazer uma live de acompanhamento com alunas minhas, tá? E aí, semana que vem eu vou fazer. E aí eu vou chamar. Eu vou chamar algumas alunas, algumas amigas pra participar comigo. Vai ser bem legal. E assim, a gente não precisa alinhar roteiro nem nada. A gente faz uma conversa mesmo de perguntas e respostas, de medos e dúvidas com relação ao empreendedorismo, tá bom? A gente vai fazer semana que vem. Bom, é isso. Com relação à Masterclass, vai começar semana que vem, dia 13 até o dia 19. Serão 3 aulas do mini curso. Então, vocês se inscrevam, por favor. Aulas lá, nessas 3 aulas eu vou dar o caminho para você sair do absoluto zero até 10 mil reais de faturamento todos os meses. Quando eu falo este valor, parece que é muito fora da nossa realidade, mas não é. Em muitas lives eu já dei alguns exemplos de modalidades que vocês podem chegar a esse valor e muito mais. Então eu tenho como provar que este valor é tangível e fácil de conseguir. É só trabalhar, igual eu falo para as meninas, não existe mágica, é trabalho como qualquer outro, tem que estruturar, trabalhar com estratégia, mas dá para fazer. Em 30 dias dá para você começar a ter os seus primeiros resultados, estruturando todo o processo dependendo da modalidade que você escolhe, tá bom? Eu vou mostrar, inclusive, como ingressar no empreendedorismo de forma objetiva e clara. Eu vou tirar, inclusive, todas as dúvidas lá na Masterclass que eu venho recebendo nas caixinhas de pergunta e pelo meu direct, que eu faço eu respondo de forma individual para vocês, mas eu acho que é legal, então eu incluí esses questionamentos de vocês com relação ao empreendedorismo, todas as perguntas que eu recebo. Eu vou ensinar, inclusive, a empreender usando todo o seu conhecimento e a sua experiência profissional. É realmente, gente, um evento inovador, completamente novo. Vocês podem pesquisar no mundo da internet aí, no digital, vocês não vão achar nada parecido. E eu falo isso em todas as lives. Se vocês
pesquisar e vocês acharem, vocês podem me mostrar. Porque não tem. É um evento onde eu vou mostrar pra vocês qual é o caminho exato pra você chegar até 10 mil reais de faturamento todos os meses, usando o seu conhecimento e a sua experiência profissional. Do absoluto zero, criando, ou se você já tem um projeto, adaptando ele, o seu negócio, de forma com que ele chegue a esse resultado. Tá? Independente da sua área de atuação, independente se você está começando agora ou não, se você já possui um negócio, independente se você tem algum tipo de conhecimento com relação ao empreendedorismo ou não, esse evento não é nada que você já viu por aí com relação ao empreendedorismo na enfermagem. Eu fiz único exclusivamente para a nossa classe da enfermagem, tá? E o que eu prezo muito, sempre eu falo isso aqui para vocês, eu prezo que o enfermeiro não tem tempo a perder. E o enfermeiro, ele segue uma bagagem de experiência profissional e de especialização. Então, eu lapidei a Masterclass e o empreendedorismo em cima para usar a sua área de atuação. Sem precisar sair você da sua zona de conhecimento, né? Sem precisar fazer com que você tenha que adquirir algum outro curso ou nada disso. É usando exatamente a sua experiência profissional, tá bom? Obrigada, Fabi. Você é demais, você sempre tá me acompanhando. Se Deus quiser, quando der tudo certo, eu vou chamar algumas alunas minhas para fazer um grupo e a gente faz uma live e todo mundo junto. Bom, e para finalizar só esses recadinhos, o que eu prezo muito também com relação a empreender dentro da sua área de atuação? Gente, sempre cumprindo todas as exigências legais do seu conselho de classe, do nosso conselho de classe, do Corém. E o evento, ele é 100% online e gratuito, com direito à apostila das 3 lives, e no final ainda a gente dá certificado, tá bom? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, tá? O link tá na minha bio, se você não achar, pode me mandar um eu quero aqui no final da live, que eu encaminho o link para vocês direto para a página de inscrição, tá? E com relação a essas lives, por que a gente faz essas lives antes da gente abrir, de fato, o evento? Porque assim, gente, eu vejo que o empreendedorismo na enfermagem, ele é muito atual, muito novo. Para muitas pessoas, porque a gente é engolido pelo CLT, né? A gente tá sendo doutrinado ali. E aí a gente é engolido pelo sistema tradicional de trabalho e a gente não tem noção desse universo do empreendedorismo. E o que eu trago? Eu trago temas pontuais nas lives justamente para ajudar vocês a entenderem um pouco o caminho melhor sobre esse universo do empreendedorismo, entendeu? A conexão do YouTube tá tudo certinho aqui. Como a gente fala de empreender, para muitas pessoas isso é muito tabu, é fora de realidade. Então, essas informações que eu trago nas lives é muito relevante, porque aí elas acabam matando objeções, né, com relação a isso. Ela quebra tabus de pessoas que têm vontade de empreender, mas está totalmente do zero e não acha que esse universo é para a pessoa, né? É isso aí, Lê, isso mesmo. E o objetivo é chegar, inclusive na Masterclass, mais aquecido mesmo, falando, opa, agora eu entendi do que se trata e eu sei o que eu vou esperar desses 3 dias de curso, tá? O curso, ele tá gravado, eu vou liberar as aulas, uma aula na segunda, para vocês terem 2 dias para assistir, a segunda aula na quarta, para vocês terem 2 dias para assistir, e a terceira aula na sexta. E ela vai sair do ar no domingo. Então, vocês terão a semana inteira para vocês assistirem as aulas. As aulas são curtas, no máximo 40, 45 minutos. Acho que só tem uma que ultrapassa 1 hora. Vocês conseguem assistir no 2x se vocês não terem tempo, mas assistam. E assim, não pula a aula, porque uma complementa a outra, né? E a apostila também uma complementa a outra. Vai abrir a mente de vocês com relação ao empreendedorismo e as possibilidades de forma simples que vocês podem fazer, inclusive trabalhando onde vocês estão hoje de forma paralela e começar devagarinho, tá? E aí um recado que eu dou também, se você não assistiu a live de ontem, eu recomendo que vocês assistam a live de ontem.
Lá eu falei um pouco da minha história e por que eu tive coragem de realizar a minha transição de carreira e a minha insatisfação profissional. E ali eu faço uma provocação para vocês, inclusive para vocês entenderem, fazer um autoconhecimento para saber em que momento que vocês estão da sua carreira hoje, para ver se vale a pena, porque às vezes o empreendedorismo não é para todo mundo. E se você conhece um pouquinho desse universo, você fala assim, bom, eu posso tentar. Ou você pode falar, não, não tenho esse perfil. Vou continuar aqui no sistema tradicional de trabalho e tá tudo bem. Né? Às vezes não é o seu momento agora. Por isso que eu acho que é interessante. E às vezes a live faz com que vocês se identifiquem um pouco da minha história. E isso vai ajudar a fazer virada de chave. Né? Colocando uma sementinha aí no coração. E ver se esse universo não é tão assustador assim. E ele é muito mais possível do que você pode imaginar. E de forma segura, né? Entendendo o processo, você percebe que a situação são questões mais simples de você resolver. Eu estou falando aqui, gente, eu sempre reforço, nas minhas redes sociais, para os meus colegas de profissão da saúde, que são as minhas colegas da enfermagem, meus colegas da enfermagem. Mas é óbvio que a minha chamada sempre vai ser para essa classe. Só que os meus conteúdos, como eu tô fazendo tráfego pago, inclusive, ele chega muito, o algoritmo entrega muito para profissionais da saúde. Então, chega muito. Eu já tive consultoria para fazer com nutri, com fisioterapeutas, com outros profissionais de saúde que se identificaram com o meu perfil de didática. Só que é óbvio, né? O meu objetivo aqui é fazer, porque às vezes eles se identificam com o meu processo de trabalho. Mas o meu perfil aqui vai ser sempre, minha chamada vai ser sempre pra minha classe, né, a minha profissão da enfermagem, tá bom? Bom, vamos lá então pro tema da live. Quem me conhece sabe que eu abro a live, se eu deixei alguma coisa passar, porque eu já abro a live e já vou logo no conteúdo, porque eu acho que é muito chato a gente ficar fazendo aquele, esperando pra ver se as pessoas entram. Então, como fica gravada mesmo no replay, depois fechando a live, você vai, pelo celular, se você quiser adiantar, você clica 2 vezes, você vai ver a barrinha de tempo, então você pode avançar e voltar pra trás no momento que você achar que é mais interessante pra você a parte da live, tá bom? E o tema da live de hoje é muito interessante, por quê? Porque a gente sente na pele. Independente da nossa especialização, em que momento que a gente tá, e qual é a nossa frente de trabalho. Se você trabalha hoje no corporativo, na assistência, no hospital, empreendendo, na gestão, a enfermagem, ela é desvalorizada. Peraí, gente, que eu tô sem conexão aqui. Só um minutinho que eu vou dar uma olhada no fio. Peraí. Caiu tudo. Agora voltou. Pronto. Era o fio. Desculpa aí, gente. Seguinte. Essa é a dor de todos nós, né? Como eu falei agora há pouco. Independente da nossa área de atuação, essa infelizmente é uma sensação de todos os profissionais da enfermagem que ali estão na linha de frente ou qualquer área de trabalho. O enfermeiro da assistência, da gestão. A gente tem essa mesma sensação até hoje. Eu vou abordar aqui com vocês alguns pontos, porque a enfermagem é tão desvalorizada, mas eu não vou trazer só isso. Eu vou falar também como que a gente pode mudar a nossa postura para ser um enfermeiro mais valorizado na enfermagem, como mudar a nossa visão, como ser um enfermeiro, uma enfermeira diferenciada no mercado de trabalho. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O que você tem que fazer para mostrar o seu valor, né? O que você tem que fazer para te respeitar enquanto profissional, né? Além, óbvio, de toda hora a gente tá se capacitando, procurando ser um profissional melhor, que eu vejo que vocês fazem isso. Todos os minhas colegas de trabalho fazem isso. Não, só que a gente não pode deixar só na linha do conhecimento. A gente tem que levar a postura para a gente ser um profissional mais valorizado com relação à postura profissional. E uma das maiores queixas que a gente tem até hoje é a questão do salário, que é extremamente baixo comparado à responsabilidade que essa profissão tem.
né? Então, é um absurdo isso. A gente ter uma responsabilidade enquanto enfermeiro, porque a gente sabe que a nossa carga de responsabilidade é muito alta, e o salário ele não é compatível. Então, a desvalorização, para mim, já começa aí, né? Tinha que ser uma coisa totalmente diferente com relação à remuneração. As empresas, as instituições, as cooperativas, os hospitais não dão valor, infelizmente, para nossa área, né? Muitos se falam que depois da pandemia isso mudou um pouco, que melhorou. Só que, gente, na minha percepção, isso é uma pseudo-valorização. Por quê? Eu entendo que essa valorização veio mais com relação a pessoas externas. Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento. Se falava muito com relação à pandemia depois, que o enfermeiro, que a classe da enfermagem como um todo, né, os auxiliares, os técnicos, foram um pouco mais valorizados. Só que na minha percepção, isso é uma pseudo-valorização. Por que eu falo que essa valorização tá vindo de forma externa? Eu acho que é uma valorização mais pro familiares ou pelas pessoas envolvidas com relação ao paciente em si que a gente tá ali dedicando a nossa atenção, mas não propriamente dito das instituições. Eu não vejo isso, né? Por falar nisso, é simples a gente perceber que não veio a valorização certa por conta dessa questão dramática do piso salarial. Então, assim, chega a ser uma vergonha alheia. A gente tem até vergonha de falar sobre isso, porque por isso que eu acho que essa minha percepção foi mais de pessoas externas, pessoas da família, pessoas que tiveram mais contato com a classe da enfermagem com relação à pandemia, e não das instituições em si, do governo. Porque a gente teve que ter uma briga muito grande. Foi uma discussão muito grande com relação ao piso salarial. Então, se fosse a valorização em si, não precisava ter tido tanta briga, tanta força para isso acontecer, né? Existem pesquisas que os resultados apontam que a visibilidade da enfermagem está relacionado à nossa trajetória histórica lá da nossa profissão. A falta de reconhecimento da cientificidade da enfermagem. Eu vou explicar isso para vocês. Você já reparou uma questão muito comum que acaba passando desapercebido? Que eu vou trazer alguns insights aqui para vocês entenderem. Muito se fala, lá na medicina a gente vê muito a questão do estudo científico. Trabalho científico, estudo científico da medicina. Todo esse processo está sempre amparado por pesquisa científica. Inclusive, gente, a titularidade DR de doutor não se faz apenas pela questão da medicina em si. Essa nomenclatura é uma visão, ela é vista como uma questão científica também. Eles são considerados como cientistas, estudiosos. Você vê popularmente a enfermagem falar de trabalho científico? Não, a gente só vê essa questão lá na monografia, quando a gente está fazendo a graduação. Você não vê congressos de trabalhos científicos glamurosos igual a gente vê na medicina, né? Daí já se vê a questão histórico da desvalorização que vem lá de trás com relação à nossa classe. É uma cultura mesmo. A construção da imagem da enfermagem, a construção, ela é permeada por aspectos históricos que a gente traz até hoje, né? Pesquisando um pouco sobre esse assunto, a imagem do enfermeiro e seus estereótipos, né, porque a gente tem muito, é identificada por algumas marcas trajetórias que permanece até hoje. Essa marca pode ser percebida através da imagem da submissão da nossa classe da enfermagem para os demais integrantes de equipe de saúde, principalmente de equipe médica, de equipe multidisciplinar, mas também de equipe de saúde médica, equipe médica. Infelizmente ainda a gente se depara com colegas em formação, que tem pouco conhecimento com relação a isso, achando que a nossa classe da enfermagem, ela é subordinada à medicina. E isso é totalmente um erro. A gente vê muito colegas se formando achando que é. A população de forma geral parece desconhecer a importância, a real importância da enfermagem. E por aí não vai entendendo o valor e que se trata de uma profissão totalmente autônoma. Eu falo isso muito pra vocês.
né? A gente é livre de qualquer patente superior, de qualquer outra graduação. A enfermagem não tem patente acima dela. A enfermagem, ela é livre e autônoma. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. E aí, o que a gente vê? Que a gente não vê valorização fundamental da profissão com o cuidado da saúde, como qualquer outro profissional de saúde independente, né? A gente vê essa situação acontecendo com outros integrantes da equipe de saúde, de profissionais de saúde, você vê fisioterapeutas passando por isso, nutricionista, psicólogos, a gente não vê. Então, por isso que eu falo que a desvalorização da enfermagem, ela não é de hoje. A gente traz essa carga histórica pra gente até nos tempos atuais, né? Além da ideia da religiosidade, que a gente sabe como a gente começou, como que a enfermagem começou, a mídia dissemina justamente isso, que é uma imagem totalmente errônea, totalmente equivocada, veiculando a profissão como um caráter frágil e delicada e submissa, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu. Infelizmente, a gente traz essa carga de submissão ainda, que é feita lá historicamente. É provável que interpretações relacionadas à imagem da enfermagem pode decorrer da ausência de conhecimento acerca da importância dessa profissão, né? Eu arrisco a dizer, gente, que infelizmente, nos tempos de hoje, que a graduação para formar novos enfermeiros estejam totalmente ultrapassada, né? Se a gente for buscar o histórico de graduação da nossa grade curricular para a formação de novos enfermeiros, está totalmente ultrapassada. Tinha que ser esse processo tinha que ser totalmente revisitado e atualizado. A enfermagem mudou muito. E ninguém revisita toda essa documentação para fazer uma enfermagem diferente. Aí eu pergunto para vocês, por que isso tudo está relacionado apenas à enfermagem e não às demais profissões? É muito triste, é muito difícil. Em muitos artigos, inclusive, na fase histórica, a gente pode se deparar até hoje com relatos que a enfermagem é uma profissão que ajuda médico. E isso é um absurdo. Isso é totalmente um absurdo. Né? O conteúdo programático de uma graduação está totalmente ultrapassada e não acompanha as mudanças atuais da nossa graduação, da nossa profissão. Se você reparar, todos os anos nós temos novas leis, principalmente depois da pandemia. A gente tem novas resoluções. Eu também fico muito pé da vida com relação a isso. A gente teve novas atualizações e diretrizes do nosso Conselho Regional de Enfermagem e a gente não vê nenhuma atualização da nossa grade curricular da formação de novos enfermeiros. E outras questões que a gente ganhou, né, aí nesses últimos 2, 3, 4, 5 anos, que a gente não vê divulgação. Né? A questão, por exemplo, que eu vou trazer aqui para vocês, a questão da ORT, que o enfermeiro hoje ele pode adquirir a sua responsabilidade técnica, né? Inclusive vocês sabem, e isso não é divulgado em lugar nenhum. Se você não faz uma pesquisa no conselho, no COFEM, você não tem. Eu tenho a maioria das pessoas que eu converso, de colegas da enfermagem, não sabem disso. Que você pode ter a sua responsabilidade técnica para abrir seu consultório, para abrir a sua clínica de enfermagem. Nenhum momento, inclusive, que isso tinha que estar na grade e o estudante de enfermagem está recebendo esse tipo de informação. Nenhum momento. Então é muito triste, né, a gente não conseguir avançar com relação a essas melhorias e esses ganhos que a classe da enfermagem teve, né, esses presentes eu não vou nem, Deus me livre, falar que a pandemia nos deu, mas existiu melhoras com relação à autonomia do enfermeiro para trabalhar por conta própria. Nessas atualizações das normas, né, e resoluções. Na graduação, a gente é 100% doutrinado apenas a sair para trabalhar para os outros, né? Infelizmente isso acontece. Infelizmente. Por isso que nas minhas consultorias e nas minhas mentorias eu tenho um módulo dedicado 100% a essas questões do conhecimento da profissão. Eu acho
Gente, eu acho imprescindível eu empoderar com relação a vocês todos esses ganhos e atualizações das novas resoluções do Corém, né? E o empoderamento profissional de todas as questões relacionadas à parte psicológica, mudar o mindset do enfermeiro que tá 100% ali trabalhando, igual eu trabalhei 15 anos no mundo corporativo, foi a forceps que eu tive que mudar a minha mente e abrir a minha mente para essas questões empreendedoras, questões de empresa realmente, de fato, né? O desconhecimento e a desvalorização da enfermagem por parte dos demais profissionais da área de saúde também contribui para a falta de visibilidade do grupo. E isso é outra coisa triste, gerando ainda mais sofrimento e dificuldade, dificultando as suas relações com a equipe multiprofissional, né? E o exercício da autonomia do enfermeiro. Isso dificulta tudo. Mas eu não posso deixar aqui de falar outra realidade também, gente. Quando eu abordo esse assunto com as minhas alunas, é muito interessante eu ver a reação delas, né? A grande maioria, de cara, não se sente muito confortável em ouvir. Mas a verdade liberta. Eu faço questão de fazer com que elas enxerguem esse ponto de vista na jornada, né? Então, é realmente disruptivo. Todas essas questões, a gente precisa ir a fundo. Nossa profissão, além dela ser realmente uma profissão de dedicação muito bonita, a gente tem deveres, valores e obrigações enquanto profissional de saúde. A gente precisa se munir de informações para a gente ser um profissional mais gabaritado, né? Diferenciado aí no mercado de trabalho. Depois que a gente vê tudo isso e a gente sabe que essa questão da desvalorização vem de lá, de trás do histórico super cultural e que se refere a algo muito mais complexo do que a gente imagina, ainda a gente tem um agravante do modo de ensino que é retrógrado, que eu acabei de falar, né? Esse só vai agravando. Percebe que essa desvalorização não é só um pilar, né? A gente tá tudo correlacionado, né? Você vai... E aí eu fico perguntando, o que você tá fazendo enquanto enfermeiro para mudar isso? Qual que é a sua parte? Né? A gente não pode ficar com aquela premissa, uma andorinha não faz verão. Faz sim. A gente tem que fazer a nossa parte. Você vai aceitar ficar assim? A gente não pode aceitar. Ou você vai fazer alguma coisa, nem que seja de pouquinho em pouquinho, para você mudar a realidade da enfermagem. Se você tem esse sentimento de insatisfação, de desvalorização com a sua profissão, o que você tá fazendo? Né? É isso que eu falo, a mudança é sempre de dentro para fora. A mudança é sempre de dentro pra fora. Depois que você entende tudo isso que eu falei aqui para vocês, você vai fazer alguma coisa para você mudar a sua realidade primeiro, para depois você disseminar isso para as pessoas que estão perto de você, né? Para depois você fazer algo maior. É a pergunta de milhões que eu deixo aqui para vocês. O que você tem nas mãos como arma de mudança para fazer a diferença, que seja só para você e quem sabe para você mudar o ambiente de trabalho onde você tá. Gente, postura profissional. Você não pode ser um enfermeiro qualquer, um enfermeiro só ali da manada. Eu faço algumas perguntas realmente para provocar vocês, porque eu acho que a gente não pode sair desse mundo. Exatamente, eu concordo 100%. 100%. A gente tem um medo absurdo de expor a nossa opinião, de a gente se expor às vezes, né, por conta de que a gente tá no automático trabalhando ali, que a gente nem percebe, mas aos pouquinhos as pessoas percebem que a gente é diferente, né? A gente não pode ficar em rodinha de fofoca, a gente não pode aceitar certas coisas. Por isso que eu falo que quando as pessoas têm a péssima mania de achar que a gente não tá sendo observado, a gente tá 24 horas, sempre tem alguém observando a gente. E é o que eu falo, essa postura vem do merecimento. A gente merece mais enquanto enfermeiro, né? Eu acho que só de a gente ter feito a enfermagem, só de vocês terem feito a enfermagem, eu já tiro o chapéu. Eu já acho que é uma profissão de luta. É uma profissão que a gente tá toda hora procurando aprender alguma coisa e colocando ali a nossa cara a tapa
E às vezes a gente tá ali na linha de frente. Você vê esses dias que viralizou na internet? Uma colega de trabalho, uma enfermeira que foi agredida. Isso porque ela teve coragem de se expor. E todas as vezes que acontece. E a gente não fala nada. E aí o diretor chama a gente, dá um tapinha nas costas, dá um faz-me rir ali e fica por isso mesmo. Não pode, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, né? Seja ela na vida pessoal ou na vida profissional. Faça algumas perguntas pra você, gente. Seja sincero com você, né? E não fuja das respostas, porque ninguém vai saber, só você. Eu vou trazer, inclusive, aqui algumas perguntas que vocês precisam fazer essas perguntas pra vocês, né? Ver solicitação. Então, ó, agora eu vou justamente fazer essas algumas perguntas para provocar vocês, tá? Respira fundo e verifica comigo. Você já se analisou enquanto profissional? Põe no papel. Você já se analisou? Escreve. Se você se analisou, escreve o que você acha de você como profissional. Outra pergunta. Qual é a nota que você daria para sua performance hoje? E por quê? Seja sincero, ninguém vai ver. Outra pergunta. Você, como empresário, se contrataria? Essa é pesada, porque faz a gente mexer em coisas que a gente não quer. Fala sério, você se contrataria enquanto empresário? Outro ponto, você identifica os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? Escreve. Escreve. Faz uma análise sua enquanto profissional. Gente, pelo amor de Deus, isso é sério. Neste momento, como profissional, você lhe daria uma promoção? Essas 5 perguntas vai fazer você refletir se você está fazendo uma entrega de excelência do seu trabalho. Por que eu falo isso? Porque mesmo se tem reconhecimento profissional ou não, você precisa ser um profissional que você faça uma entrega de excelência por você. Porque você vai toda hora subir uma escada diferente na capacitação profissional e você vai mostrar isso para outras pessoas. Seja para o seu chefe, seja para os seus colegas de trabalho, seja para os seus pares, ou seja para ser um pivô de mudança para outras enfermeiras ou enfermeiros que estão tendo posturas infantis, posturas de fofoca. Você precisa fazer esses questionamentos para você. Porque é isso que a Fabi acabou de colocar. A gente tá no automático 24 horas. A gente acorda cansado, vai trabalhar, pega busão lotado, às vezes passa perrengue. E a gente não tem tempo de sentar e fazer essa análise. E às vezes a gente tá de saco cheio também. É tudo muito bonito isso que eu tô falando, mas às vezes a gente fala assim, meu, que saco. Eu vou trabalhar, vou entregar e tô pensando no dia 15, no dia 30. Eu entendo. Eu já fui assim. Eu já passei por isso. Eu tava de saco cheio de entregar e não ter reconhecimento. Só que não tem jeito. A sua felicidade não tá na mão do outro, tá na sua. Você é o seu pivô de mudança. E a mudança é o que eu sempre falo, vem de dentro pra fora. É muito difícil, né, quando a gente é provocado a analisar de forma mais profunda aquilo que a gente acha que já é correto, ou aquilo que a gente já tem como pretensão de já achar que a gente já sabe. A gente mexe em ferida e é complicado isso. Só que eu falo sempre pra gente provocar essas questões dentro da gente, porque ninguém vai saber. A gente só usa essas ferramentas pra gente se melhorar enquanto profissional, enquanto pessoa. Eu não quero que vocês sejam profissionais medianos. Eu não admito. Sabe, eu não admito ter uma aluna e ela sair do mesmo jeito que ela entrou. Não admito. Eu tenho que fazer uma transformação com relação à entrega do meu trabalho. Eu considero esse tipo de provocação, essa prática, extremamente importante. E aí é no dia a dia que a gente a gente não dá a devida atenção para tudo isso, entendeu? O objetivo desse exercício é aguçar mesmo a nossa autorresponsabilidade, identificar pontos de melhoria. Sabe, a gente não tá aqui pra ser lindo e maravilhoso e ser um profissional incrível pra mostrar nada pra ninguém. A gente tá pra gente se valorizar. Este é o tema da live de hoje. Por isso que eu trago essas provocações.
Essa desvalorização, além da gente ter essa carga de histórico lá da parte religiosa, de tudo que a gente traz de carga, e o que você tá fazendo de diferente pra você mudar essa realidade? Você tem que fazer, gente. Sabe, eu não dou tapinha nas costas de ninguém quando a pessoa é mediana, não dou, detesto isso. Eu acho que ninguém é perfeito, sabe? A gente é ser humano, como qualquer outro, com falhas e qualidades, mas buscar o autoconhecimento para ser um profissional cada vez melhor é extremamente importante. A gente sair da média, da manada. Porque eu preciso, querendo ou não, eu considero que a parte profissional tem que ser avaliada constantemente. Porque é de lá que sai o nosso sucesso, é de lá que sai o nosso sustento, né? A nossa realização profissional. Eu sempre vou ser aquela pessoa que eu vou puxar a orelha de vocês, o melhor de vocês. Porque pra mim, todo mundo é capaz. A gente só precisa tomar um sacode, às vezes, e falar, porra, eu não tô vendo esse tipo de coisa. Eu tô realmente no automático. O que eu posso fazer pra mudar? O que eu vou fazer? E assim, para também que essa coisa de, ai, o que vão falar? Porque eu tô tendo postura diferente. Exatamente. Tá tendo mesmo. Postura diferente porque vocês são diferentes. Se vocês já estão aqui consumindo conteúdo para vocês terem profissionais para empreender, vocês já estão com um bichinho de empresário na cabeça de vocês, então vocês já saíram da média. Vocês já estão aqui buscando conteúdo de qualidade, né, um conteúdo diferenciado aí do mercado de trabalho, para vocês buscarem serem profissionais diferenciados. Né? E eu entendo que às vezes a gente tá na correria do dia a dia. Tem estresse, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente não dá conta de tudo e a gente fica naquele ciclo vicioso e acaba, infelizmente, caindo no vitimismo. E isso é natural, todo mundo cai. Eu não é todo dia que eu tô bem. Que nem eu fiz um stories hoje justamente, que eu recebi dois vídeos que me mexeu comigo emocionalmente e eu sempre falo isso. A gente não é Mulher Maravilha, porque a gente tá aqui no digital. Muito pelo contrário, a gente tem eu tenho muitos problemas, muitos perrengues, passo por muita coisa. Só que eu tô toda hora falando, Anny, você não é vítima. O que você vai fazer pra você sair dessa situação? Eu caio, gente, como todo mundo. Sabe, às vezes quando eu sumo aqui das redes sociais é porque eu preciso de um tempo. Tem final de semana que, eu acordo meio-dia, que é muito difícil acontecer, mas às vezes eu não tô bem psicologicamente, eu respiro fundo e o que não mata fortalece. Enquanto eu falo, pode vir, porque eu sou filha de Deus e eu acredito muito em Deus, entendeu? Então, o que não me matar vai me fortalecer. E se eu levantar da minha cama, você pode esperar que eu vou dar a volta por cima. E é exatamente isso. Mas o que eu quero de vocês é a perceber que cair é tudo bem. O que não pode é você permanecer ali, tá? Você precisa sempre estar alerta, né? E isso é muito perigoso, porque é muito fácil a gente cair e as pessoas ficarem felizes com a nossa queda, né? Então, e outra, o digital, ele é muito promissor, só que ele é uma faca de dois gumes, né? Se você fica rodando feed, isso é muito perigoso. Você vê a menina que aconteceu, a coisa mais linda do mundo, aquela influencer que morreu essa semana fazendo lipo, porque ela era incrivelmente linda, e aí ela não estava satisfeita com o corpo, porque ela provavelmente estava sendo muito exigida pela questões da internet. Então vocês não podem esquecer quem que vocês são, da onde vocês vieram, a essência de vocês, da humildade de vocês, né? Exatamente, levanta, sacode e segue em frente. Não deixa o... Por que eu falo? Eu converso muito com as minhas alunas, que eu falo assim, gente, toma muito cuidado, não modela, não fica procurando muita gente pra vocês modelarem, faz do jeitinho de vocês, porque o jeitinho de cada um é especial. Mantenha-se vigilante sempre, faça a sua análise, né? Faça diferente, procura sempre ser um profissional diferenciado. Não fica modelando muitas pessoas querendo ser, eu quero ser igual fulano. Não. É que nem eu falei na live de ontem. Às vezes você pode modelar um curso meu, que eu não acho... Tem muita gente que acha ruim, né? A gente ser copiado. Eu acho maravilhoso. Se eu tô sendo copiada de alguma forma é porque eu tô agregando valor na vida daquela pessoa. Eu tô, inclusive, com algumas alunas nas últimas semanas, que uma delas hoje me falou falou assim, não, eu não achei que eu ia receber tanto material. Eu falei, isso não é papo de vendedor.
Se eu puder encurtar o caminho de vocês, porque só eu sei o quanto o perfeccionismo e montar material demorou pra eu escalar e ter meus ganhos. Então, é o que eu falei na primeira live na segunda-feira, né? O sol brilha pra todo mundo. Se vocês desenvolverem o projeto de vocês, começarem a vender, ter os seus primeiros resultados, só eu ganho com isso. Né? Eu tô fazendo diferença na vida de vocês, vocês me pagaram pra isso, vocês realmente tá vendo que é promissor esse mundo do empreendedorismo e vocês estão tendo os seus primeiros resultados e eu vou ter cada vez mais depoimento maravilhoso e de coração, né? De coração. Tudo nessa vida é uma construção. Não construa, e outra, é que eu falo pra elas, né? Não construa metas mirabolantes se você tá começando agora. Trace pequenas metas diárias pra você, pra sua vida, pra você alcançar. E cada uma que você alcançar, você comemora. Porque a gente é feito de recompensa. Todo ser humano é feito de recompensa. Todo ser vivo é feito de recompensa. Tudo. Até a planta que é regada ali, ela... Entendeu? Tudo, a gente é feito de recompensa. Então, é a maior cilada do mundo você querer fazer algo extraordinário quando você tá começando e aí você se frustrar. É horrível, você abandona um barco no meio do caminho. Entendeu? Vai traçando assim, tudo bonitinho. Se você tem metas, eu quero emagrecer, é aos poucos, bonitinho, devagarinho. Eu quero criar rotinas mais saudáveis. Vai 2 vezes por dia. Vai 2 vezes por semana na academia, mas traçam metas pequenas pra vocês terem pequenas vitórias e vocês comemorarem todo dia um pouquinho, tá? Porque aí você fala assim, olha, eu tô conseguindo, mesmo mediante tanta gente querendo me travar, porque a gente às vezes realmente passa por muita provação, inclusive pelas pessoas que a gente convive dentro de casa, né? Quando a gente tenta fazer coisas diferentes, coisas novas, a gente recebe dificuldade, inclusive, com pessoas mais próximas. E é principalmente as pessoas mais próximas que a gente tem mais dificuldade delas entenderem que a gente quer ser um profissional e uma pessoa melhor, né? Então a gente tem que estar preparado pra tudo isso. Tá bom, gente? Então, é o que eu falo. O profissional da enfermagem, o profissional de saúde, principalmente da enfermagem, como diz o artigo de histórico, estão relacionados a uma profissão subordinada e fragilizada. É tudo errado. Tá tudo errado isso aí. Sabe aquela questão de trabalho por amor? Que nem eu falei pra vocês uma vez. Eu fico pé da vida quando eu ouço isso de algum colega ou em algum lugar. Eu fico pé da vida. Por que eu fico? Eu vou explicar pra vocês. A gente não pode romantizar a enfermagem de jeito nenhum. Não pode. Se você faz isso, que nem eu ensino para minhas alunas. Para agora mesmo. Entenda isso só nos torna cada vez mais frágeis, né? E faz a gente ter a falta de reconhecimento profissional. Eu vou provar pra vocês por quê. É muito simples. Presta atenção agora no que eu vou falar. Faz uma pesquisa simples. Coloque em um papel o seguinte questionamento. Vocês vão entender o que eu tô falando. Se vocês têm essa postura de falar, eu trabalho por amor, vocês param agora que eu vou explicar pra vocês. Isso diminui a enfermagem, tá? Isso diminui a enfermagem, diminui a nossa classe como profissionais gabaritados, e eu vou explicar pra vocês por quê. Olha como isso é sério. Escreve num papel, sério agora, escreve num papel o que te vem na cabeça sobre a profissão da engenharia. Escreve, pega lá. O que vem na sua cabeça com relação à profissão da engenharia? Legal, engenharia, não sei o que, trabalha com números, não sei o que. Escreve. Escreve o que te vem na sua cabeça com relação ao profissional de direito. Exatamente, não paga conta. Eu até recebi um meme essa semana que uma enfermeira foi fazer compra no mercado e ela, você vai pagar como? Com amor. Aí deu beijo na menina do caixa, eu achei sensacional, que é o que eu falo sempre. Escreve o que vem na sua cabeça com relação a formação de direito, a profissão de direito, dos advogados. Beleza, escreve, gente. Escreve o que vem na sua cabeça com relação à medicina. O que você pensa quando você ouve? Escreve. E escreve o que vem na sua cabeça com relação à enfermagem. Escreve isso tudo e dá para 5 pessoas. Escreve você, enquanto enfermeiro, ou auxiliar, ou técnico.
E dá esses questionamentos para 5 pessoas do seu convívio. Que não sejam, de preferência, que não sejam da área da saúde, tá? Que não sejam da área da saúde. Gente, eu já fiz isso. Foi, inclusive, uma temática e uma dinâmica que eu achei sensacional. Foi ali que caiu a minha ficha. A hora que você receber a resposta dessas pessoas, você vai se surpreender. E eu vou te falar uma coisa, você não vai gostar. Por quê? Porque a gente mesmo tem a mania de falar que a enfermagem é uma profissão por amor. E amor não paga conta, né? A gente pode fazer com amor. Todo mundo trabalha com amor. A diarista trabalha com amor, o dentista trabalha com amor, o motorista tem que trabalhar com amor. Todo mundo tem que trabalhar com amor, senão você vai trabalhar automático, fazendo o que tem que fazer. Então, tem que parar com isso. Você faz isso, você para, pelo amor de Deus. Eu puxo a orelha de todas, eu inclusive falo isso, eu provoco elas nas minhas consultorias, nas minhas mentorias. Para com isso. Postura profissional começa. A gente tá entregando um trabalho de excelência, fazendo com amor, recebendo o reconhecimento profissional, agregando valor na vida daquela pessoa, daquele cliente, daquele paciente e ganhando dinheiro. Simples assim, como qualquer outra profissão. Dali pra frente você vai começar a mudar a sua postura, tá? A gente precisa ter uma postura profissional, não tem jeito. Independentemente do cargo que a gente tem, que a gente exerce, as pessoas precisam olhar pra gente de uma forma diferenciada. Mas isso é o que eu sempre vou falar de novo, é de dentro pra fora. Gente, eu vou dividir com vocês aqui uma questão muito pessoal minha que aconteceu comigo, que é muito difícil eu falar isso pras pessoas, mas eu acho que é importante vocês entenderem o que eu quero dizer com relação à postura profissional. É muito difícil eu contar essa história aqui, mas eu decidi trazer hoje. E eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas sabem. Eu vou contar a história pra vocês, mas eu não vou citar nomes, né? Porque eu acho que não tem necessidade. Mas é só pra vocês entenderem o contexto da história, do que eu passei. Eu trabalhava num lugar muito, muito interessante, muito bom. Eu era gestora de saúde já, enfermeira do trabalho. E aí, um belo dia, eu fui convidada a participar de um processo seletivo em outro lugar. Eu tava terminando o meu MBA. E aí, eu fui convidada a participar de um processo seletivo em outro lugar, né? Também uma empresa muito bacana, tal, mas totalmente fora de tudo que eu já tinha trabalhado, né? Totalmente fora da minha realidade. Aí eu pensei, bom, eu acho que é um desafio pra minha carreira. Fui lá, participei do processo, passei da vaga. O lugar realmente era muito maravilhoso. Antes de eu iniciar neste emprego novo, eu fui brifada, né, pelas minhas lideranças, que estava acontecendo muita coisa naquela empresa e que eu tava sendo um pivô ali de todo o processo de mudança. E eu ia ser uma profissional estratégica ali pro negócio. E mais um monte de outras coisas. Ou seja, eu já sabia mais ou menos aonde eu tava pisando. Então eu aceitei o desafio de trabalhar ali. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês faz parte do tema da live de hoje, que é a valorização da nossa valorização enquanto enfermeiros, tá? Profissionais da saúde. Então, só pra vocês entenderem. O setor tava sendo totalmente estruturado e muita coisa ali ia mudar. Então eu tava meio sabendo do que tava acontecendo e eu ia ser parte dessa transição toda, dessa mudança, e eu ia ter que ter paciência, né, pra construir tudo junto com o pessoal do zero, uma medicina do trabalho nova, que era uma proposta nova pra empresa, era uma multinacional. E como eu aceitei o desafio, né, no dia que eu entrei, eu já sabia mais ou menos do que eu ia esperar. No dia que eu entrei, nesse mesmo dia, a técnica de enfermagem do trabalho, que trabalhava lá há mais de 20 anos, tinha sido mandada embora na parte da manhã. Na parte da manhã eu tava em integração, então ela foi desligada lá no setor, na parte da manhã, e então na parte da tarde eu assumi o setor. A história é muito longa, bem complexa, mas eu vou resumir aqui só pra vocês entenderem o contexto da valorização. Eu vou chegar lá, tá? Tenham um pouco de paciência que eu tô resumindo muito. Mas aí tá bom. É natural que quando a gente entra,
vocês provavelmente devem ter passado por várias experiências profissionais. E quando a gente entra para trabalhar num lugar novo, é muito comum, a gente tem aquela postura de abaixar um pouco a guarda, né? Pra gente ser aceito, pra gente ver onde a gente tá pisando, pra gente conhecer as pessoas, isso é muito comum. Mas eu ali, se eu fizesse isso, eu ia ser engolida, literalmente eu ia ser engolida, tanto pelos colaboradores da empresa toda, que já estava acostumado com aquela pessoa que trabalhava ali há 20 anos, quanto com relação às pessoas que já estavam acostumadas no setor trabalhando com ela, né? Bom, de manhã eu fiz a integração, fui almoçar e no parte da tarde eu desci pro setor. Vou até tomar uma água, que foi... Que a história é... Se não fosse trágica, seria engraçado. É aquela coisa, quando você entra no setor, o que você espera? O que todo mundo espera, gente? Fala aqui pra mim. Você espera boa receptividade, né, com relação aos colegas de setor ali que você vai trabalhar em conjunto, ter alguém de referência pra te explicar todas as particularidades do setor, enfim, toda aquela blá 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 de primeiro dia que a gente tá muito acostumado com relação a isso. É verdade, Lê, parece mesmo, mas eu nunca te contei isso, você vai entender. Ah, eu acho que eu já te contei, eu não sei, não lembro. Aí começou o meu desafio. Existia 2 períodos. Eu iria fazer um período estratégico, que pegava o período um pouquinho da manhã e da tarde, mas o período da medicina era um período da parte da manhã e outro da parte da tarde. Então, a profissional da medicina, que estava lá na parte da manhã, que acompanhou todo o desligamento daquela pessoa, tava lá na parte não, na parte da manhã, não, na parte da tarde, E aí ela ficou sabendo da demissão, todo mundo já tava ali, com aquela sensação horrível, né? Eu entrei bem naquele momento, e aí você imagina como eu tava, né? Totalmente novo, um segmento novo, eu tava trabalhando num hospital, depois fui trabalhar numa multinacional, totalmente diferente. E aí você acha mesmo que alguém teve um pingo de sensibilidade comigo pra interpretar todo aquele cenário e me dar algum apoio no meu primeiro dia? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Até porque no mundo corporativo a gente é só mais um número, né? O que eu penso? Você tá ali, né? Você aceitou, você tava ali pra entregar o que você combinou na entrevista e o resto era eu e Deus, né? E aí, o pior está por vir. Eu me deparei na minha primeira semana, foi simplesmente terrível, eu chorava muito, eu ficava pensando o que eu fiz da minha vida, falei, meu Deus, eu fui caçar assunto e achei, né? Mas é o que eu sempre falo pra vocês, gente, eu não tenho muita vocação pra vítima, e colocar a minha felicidade na mão de ninguém. Então eu chorava, limpava a lágrima, e eu focava no meu propósito, na minha carreira. Beleza, eu desci, eu me deparei com a médica que tava ali, não me cumprimentou, fingiu que eu não existia, óbvio, porque a colega já tinha acabado de ser demitida e tal. E quem era eu na fila do pão, né? Uma estranha ali. Uma intrusa, enfim. Aí foi ladeira abaixo, foi quando aconteceu o babado. Logo que eu entrei, entrou uma colaboradora passando mal, ela tava com ânsia, ela tinha tido 2 episódios de vômito lá e diarreia. A médica simplesmente levantou, pegou o prontuário dela, não olhou na minha cara, perguntou o que a menina tinha, virou pra mim e falou assim, só verbalizou, tá? Coloca ela na maca, administra isso, isso e isso. Eu nem lembro o que era, nem lembro o que era. Aí eu pensei comigo, meu Deus, misericórdia, abençoada, não vai nem examinar, não vai nem me dar a prescrição médica por escrito, não tô entendendo, né? Tá bom. E outra coisa, gente, eu tinha acabado de entrar pela porta. Eu não sabia onde estava a medicação. Eu não sabia onde estava a questão dos prontuários. Eu não sabia nada. Aí eu pensei muito rápido comigo. Eu tô lascada, né? Tô lascada. Fiquei parada olhando pra cara dela, esperando a prescrição. Ela percebeu. Ela percebeu. E aí ela virou pra mim com um tom arrogante e falou assim, vai logo. Desse jeito. Gente, juro. Me lembra até me dar um ciricutico. Aí eu respirei fundo e aí eu falei, doutora, a senhora pode me acompanhar até a sua sala, por favor?
Porque a gente tava na frente da funcionária, né? Então eu tinha que falar pra ela o que eu precisava falar e a gente tinha que sair daquela situação. Aí a gente entrou na sala da médica e eu coloquei pra ela assim o seguinte. Eu falei, doutor, o seguinte, acredito que esse não seria o momento mais apropriado pra gente ter essa conversa, porque infelizmente, mediante a situação, mas eu prometo que eu vou ser rápida, porque a funcionária tá esperando. Mas assim, muito calma, respirando fundo, fazendo pausa. Eu não sei exatamente o que aconteceu aqui nesse setor, e nem muito menos por que a fulana foi mandada embora. A única coisa que eu sei é que eu não tenho nada a ver com isso. E hoje é meu primeiro dia e eu não fui recepcionada de forma adequada, tá? Eu não conheço o setor e muito menos onde está cada coisa que a gente precisa fazer para esse atendimento. Outra coisa, eu gostaria de falar. Eu sou uma enfermeira pós-graduada com MBA e eu sei exatamente o quanto me custou conseguir e manter o meu Corém até aqui. A paciente em questão é uma colaboradora que eu não conheço e o histórico de enfermagem dela, o histórico, os precedentes dela. E mesmo se eu conhecesse, eu jamais faria uma medicação, seja ela via oral, porque ela tinha pedido para eu fazer uma medicação intravenosa, seja ela endovenosa, via oral ou qualquer coisa como a senhora propôs aqui. Sem ter conhecimento do prontuário da colaboradora e ter a minha prescrição médica em mãos, tá? A partir do momento que eu não conheço o histórico da paciente e realizo uma medicação sem prescrição médica, eu assumo total responsabilidade por qualquer adversidade que acontece com ela e você estará totalmente isenta deste problema. Ou seja, eu gostaria que tivéssemos um respeito mútuo pelas profissões aqui, porque a enfermagem ela é autônoma e não é subordinada à classe da medicina. Trata-se de uma equipe multidisciplinar que trabalha em conjunto e eu gostaria que a senhora me respeitasse, assim como eu vou respeitar o seu trabalho. Eu falei com a maior calma do mundo, de forma totalmente respeitosa, né? E eu farei, aí eu falei pra ela, eu farei sim, a minha parte com responsabilidade e competência que eu tenho por estar aqui. Só que, de novo, depois que a senhora me mostrar onde tá as medicações e me passar o prontuário dela pra eu ler. Gente, juro. Naquela hora eu achei que a mulher ia me bater. Eu juro que eu achei que eu ia apanhar. Eu tô rindo agora, mas só de lembrar, me dá até um treco. Eu acho que assim, a mulher saiu espumando de ódio. De ódio. Só que eu fiz o que eu tinha que fazer. Nem que eu, te juro, naquele momento, eu tava nem aí se eu tava, eu tava me impondo enquanto profissional, porque eu sabia, né, eu não queria saber, eu sou um ser humano como qualquer outro, eu exijo respeito, né. Ela saiu da sala, passou lá, deu uma medicação via oral pra menina, deixou a menina 20 minutos no repouso e não falou mais comigo. Então o resto do dia vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Aí, beleza. Essa é uma questão de postura profissional que eu falei pra vocês. Aí não acabou, né? A novela mexicana não acabou. No dia seguinte, pra completar, pra fechar com chave de ouro, aí eu me deparei com a médica da manhã, né? Porque desgraça pouco é bobagem. Mais uma aprovação, né? Eu passei a noite inteira pensando, falei, orando pra Deus mesmo, e pra me mostrar o meu caminho, né? Pra que me desse paciência, pra passar por tudo aquilo da melhor forma possível. Né? Na minha vontade, eu não era nem ir no dia seguinte, mas eu falei, mas eu não posso, eu pedi esse desafio pra Deus. Então eu preciso saber o que eu vou encontrar pela frente. Bom, enfim, de manhã, no dia seguinte, eu fui lá, me deparei com a médica da manhã. Pelo menos ela foi menos arrogante, me deu bom dia, mas foi muito engraçado a situação. Muito engraçado. Ela me perguntou o seguinte, ela virou pra mim e falou assim, oi, tudo bem, bom dia, não sei o que tal, você é nova. Eles já sabiam o que estava acontecendo, porque eles tinham um grupo entre eles, então eles já sabiam. Aí ela virou pra mim e falou assim, qual que é o horário que você vai fazer? Aí eu falei, vou fazer tal horário. Eu expliquei pra ela que eu tinha um horário flexível, pelos alinhamentos e demandas que eu iria ali assumir, diante do acordo que eu fiz com a minha liderança, né? Aí ela virou pra mim e falou assim que não. Desse jeito, ela falou que não, que era pra eu fazer X horário, porque a outra entrava tal horário e fazia o café.
Gente, sério, juro por Deus. Ela falou isso pra mim. Tô até babando. Aí, gente, só de lembrar me dá um ciricutico. Eu tava com tanta raiva que vocês não têm noção. Mas eu passei tanta raiva nesses dias, nessa semana. Mais uma vez eu respirei fundo. Fiz aquela pausa dramática. Uma coisa legal que eu quero trazer pra vocês é o seguinte. Vocês sabiam que existe um estudo que comprova que se você esperar, juro, gente, vou ver se eu acho esse estudo, vou trazer pra vocês. Se você esperar 8 segundos pra tomar uma ação mediante uma situação difícil que você tá passando, te ajuda a ter mais discernimento na resposta. 8 segundos salva a sua vida. Eu já sabia disso. Essa prática é muito simples e ajuda a gente a tomar decisões em atitude, e tomar atitudes que depois a gente não vai se arrepender. Né? É muito importante. Só que até você praticar, eu fiz aquela pausa dramática, parece que eu fiz aquela cara de nada, né? Você faz cara de nada, olha fundo pra cara da pessoa, na hora é meio constrangedor, porque você parece que você faz uma cara de constrangimento, assim, dá o tempo suficiente pro cérebro, né, absorver aquela situação. Porque, gente, eu falei pra ela, falei, meu horário é flexível, eu posso entrar entre tal horário, por causa das demandas, eu vou, né, assumir algumas coisas de gestão, não sei o que tal. Ela simplesmente ignorou a informação. Ela falou que não, que eu tinha que entrar tal horário, porque eu tinha que fazer o café. Aí, beleza, aí eu virei pra ela, dei o tempo suficiente e tal, pra você desenvolver uma resposta à altura que mostre pra pessoa que você é mais inteligente do que ela pensa, né? E aí, sabe aquele ditado, o peixe morre pela boca? Pura verdade. Se você não trabalha com inteligência, é muito comum você meter os pés pelas mãos. Então, essa prática ela é muito importante. Principalmente em momentos difíceis e delicados em um ambiente de trabalho. Aonde praticar resiliência e imparcialidade é algo desafiador. Porque a gente passa por isso todos os dias. Né? E também, como eu sou uma boa filha de Deus, bem obediente, aceito tudo que Ele me dá, eu entendi que eu não tava ali à toa, que era uma aprovação para eu ser eu praticar a postura de tanto que eu falo, né? De ser uma profissional diferenciada e fazer alguma coisa de bom pra mim, né? Aí, com muita calma, eu virei pra ela e eu falei assim, infelizmente não será possível atender a sua necessidade, com a maior cara de pau deslavada mesmo, bem... E aí eu falei, meu alinhamento é com fulana, que era minha chefe na época. Então, se você precisar, mas aí você pode discutir qualquer coisa com relação ao meu trabalho com ela, né? Com a fulana de tal. Moral da história, gente, ela também não gostou, mas eu não tinha muito o que fazer. Eu não tinha muita saída, né? Ou era isso, ou era jogar fora toda a minha carreira. Isso no primeiro ou no segundo dia, e assim foi. Dali por diante foi um desafio atrás do outro. Porque eu sabia que eu ia lidar com desafios. Eu tinha que estar preparada para aquilo. Eu não podia, com o perdão da palavra, regar, né? Voltar para trás e falar, meu, caramba, eu pedi isso e agora eu vou ter que enfrentar. Eu não tenho vocação para papel de vítima, nunca tive. Então, eu precisava realmente impor a minha opinião, né? E fazer com que elas me respeitassem logo, a forceps, logo no primeiro dia, né, nos primeiros dias. E uma coisa importante que eu preciso citar aqui pra vocês é o seguinte, em nenhum momento, mediante todas essas situações constrangedoras que eu passei, eu pensei em abaixar a cabeça, né, a minha cabeça é de aceitar, porque assim, a gente tem a tendência de quando a gente tá entrando num emprego novo, é de aceitar e abaixar a cabeça pra você ser aceita naquele ambiente, e tá errado. Se você trabalha com humildade, com respeito, e você consegue, mesmo nervosa, porque eu tô falando isso aqui agora, tudo muito lindo e maravilhoso, mas eu tava muito nervosa na hora. Mas respirar fundo e você pensar nas palavras que você vai falar pra impor a sua postura profissional, é realmente... se você não faz isso, é fatal pra você. É fatal. Quando você não se impõe de forma segura... Exatamente, quando você não se impõe de forma segura, consequentemente as pessoas ao seu redor tendem a não te respeitar. Isso é óbvio, né? Porque para e pensa, nas duas situações, para e pensa comigo. Nas duas situações que eu falei aqui pra vocês,
se eu amenizasse a situação e depois que eu fosse levar isso pra minha liderança, tudo que tinha ocorrido, qual que seria o malefício que eu teria com essa postura? Um monte de coisa, né? A primeira delas, que eu acho pior de todas, é a falta de empoderamento e de respeito mútuo entre os integrantes da equipe, né? Outra coisa, perceba, se tudo que eu fiz foi usando argumentos plausíveis e verdadeiros, com muita educação e respeito, sem precisar levar mimimi para a liderança, deixando com que inclusive esse papel fosse delas, olha o quanto eu ganhei com isso, né? Outra coisa, essas situações me fez praticar a autorresponsabilidade, enquanto um profissional, né? Eu sabia exatamente quais eram os meus direitos e deveres ali. Eu era uma colaboradora CLT igual todo mundo, então eu exigia respeito. E aí eu percebo que muitos profissionais da enfermagem têm medo, né, quando eles passam por situações desafiadoras como essa. E o mundo corporativo nos proporciona muitas situações desafiadoras. E toda hora você tá... É o que eu falo, né, gente? Todo dia. Coisar o inimigo, né? Confundir o inimigo, matar um leão por dia. Mas é o que eu sempre falo, não é só matar um leão por dia, né? É desviar das antas. Então, se as pessoas têm esse tipo de postura, com um profissional, não tem um pingo de empatia para acolher um colega de trabalho que está começando ali, infelizmente você precisa. Você tem a obrigação com você mesmo, com você mesma, de impor respeito. Mesmo que seja no primeiro dia. Principalmente, né? Eu entendo que as pessoas têm medo de se impor em situações que pode te prejudicar, porque o mundo corporativo tem muito aquela coisa de, eu tenho medo de ser mandado embora, né? Mas aí, gente, olha só como é a questão da desvalorização, né? Eu falei algumas vezes aqui nessa live pra vocês. É de dentro pra fora. E quem me vê falando assim acha que é muito fácil, que é mega... isso, praticar, falando isso nos desafios do dia a dia, não é. Mas se você não praticar no dia a dia, você não vai conseguir. Você não vai. E outra, se você parar pra pensar, você é desafiado todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Sempre tem alguém ali com uma linguinha afiada, dando uma indiretinha. Então você tem que estar vigilante, tem que estar alerta todos os dias, tá? Eu sei que definitivamente não é fácil, mas é possível, né? Tudo que não é possível, você como profissional pode se capacitar e praticar, né? Ser um profissional diferenciado, ele não pode se ficar só na fala. Você tem que praticar. Tudo na vida você tem que praticar. E pode ter certeza que aos poucos isso vai virar, você vira referência. E você começa a fazer isso de forma natural, sem perceber. E não é só isso, impor respeito, as pessoas começam a te olhar e falar assim, não, com aquela ali você não mexe não, porque aquela ali é casca grossa. Era assim. Era muito difícil as pessoas não me respeitarem, as pessoas... era muito gostoso depois de um tempo que você impõe respeito e fala assim, nossa, as pessoas vêm te cumprimentar de forma diferenciada. Então pratica, tá? Tudo vai depender, realmente, da forma que você age, né? Dos desafios que você vai ter no dia a dia. Se você observar os seus medos... eles ainda gritam dentro, a gente tem muito medo, né, de se impor e tal, principalmente no começo. E isso é uma das coisas que eu trago lá na Masterclass. Quem está coordenando? Exatamente. Com muita humildade, com muito respeito, Fabi. Porque assim, ó, a partir do momento que você olha no olho da pessoa e fala assim, olha, eu não sei quanto tempo você tá aqui, só que isso aqui é um time. A gente tá aqui pra trabalhar em conjunto. Eu não sou sua inimiga. Eu não sei o que você já passou por aqui. Mas eu acho que quando você se coloca na vulnerabilidade, você desce um pouquinho e você conversa com a pessoa, porque no mundo corporativo também tem muito disso, né? Ai, não vou falar. Ai, que saco. Ai, que não sei o quê. E a partir do momento que você abre o mal entendido pra conversas, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Então se imponha. Quando eu tomo muito cuidado quando eu falo, quando a gente tem que se impor.
tem que se impor, não é a gente achar que a gente é melhor do que ninguém, muito pelo contrário. É você falar de uma forma firme, mas você se colocar à disposição para ajudar. Eu não sei se você tá passando por alguma situação difícil, mas comigo eu não vou permitir que você falte respeito, né? Você tem a sua parte de trabalhar aqui, você tem... E era assim que eu conseguia, né? Eu nenhum momento, nunca tive inimizade com nenhum colega de trabalho meu. Eu tenho muitos amigos auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem. Eu falei isso pra vocês na live de ontem, né? E que eu aprendo muito com eles até hoje. Né? E eu acho que a competência profissional tem muita questão da permissão também. Que eu acho que vocês precisam aprender a questão da permissão. A gente tem que ter a permissão de ser profissionais capacitados, gabaritados, tá? Identificar como você precisa melhorar para chegar num patamar de se sentir segura em qualquer situação de desafio que você esteja enfrentando. Não permita, gente, que isso continue acontecendo com vocês. Às vezes, pequenos ajustes, né, que você vai fazendo no dia a dia, vai te proporcionar muitas mudanças, né? Ser um profissional valorizado requer dedicação também, tudo como tudo na vida. Requer dedicação, conhecimento. Perceba que quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente quer mesmo, de verdade, a gente vai lá e traça estratégias e a gente consegue, né? Porque a sua carreira é o que te permite isso. E é o que eu falo, é o nosso sustento. Como assim você vai permitir ser só mais um no efeito manada da vida? Você não pode. Você não pode passar desapercebido. Como assim você não vai procurar resolver pequenos ajustes para ser um profissional diferenciado, mais reconhecido na sua área, ou até colocar em prática aqueles sonhos de empreender? Você não pode, você tem um dever com relação a você. Aí, não depender mais do sistema tradicional de trabalho, usando toda a sua bagagem de conhecimento nos anos de profissão, né? É isso que eu falo sempre. Abre a sua mente. Né? Veja como é infinitas possibilidades que a gente tem para ganhos na internet. Eu dei aqui no decorrer dessa semana e eu ainda vou falar mais amanhã e na sexta. Né? Eu preciso que vocês estejam 150% comprometidos, porque eu vou estar. Eu vou fazer a minha parte, eu vou lá, vou entregar um conteúdo riquíssimo para vocês, totalmente de graça, vou emitir certificado. Lá eu vou literalmente abrir a cabeça de vocês para infinitas possibilidades de empreender dentro da enfermagem. Eu vou abordar possibilidades que eu tenho certeza que nunca nem vocês imaginaram que podia ter, independentemente da sua área, da sua especialização. O grande problema que eu vejo, o grande tabu, na verdade, é que os profissionais que têm vínculo com a CLT é a maioria que tem dificuldade de abrir a mente para outras possibilidades. E eu sei disso porque eu passei por isso, né? E que você pode fazer eu defendo muito fazer toda essa prática, se você gostaria, e fazer toda essa prática de forma paralela, até você ter os seus primeiros resultados. Tá bom? E aí, se vocês quiserem a minha ajuda nessa trajetória, toma o seu primeiro passo, faz o seu primeiro passo, inscreva-se na Masterclass, lá você vai ter alguns insights e respostas de muitos questionamentos que provavelmente vocês terão, né, no decorrer disso tudo. Se você não se inscreveu ainda, então você se inscreva, gente, por favor. O link tá na bio aqui do meu Instagram, ou se vocês quiserem eu mando, tá bom? O evento é 100% online, gratuito, né? Vai ter direito à apostila. Espero que vocês saiam daqui bem reflexivos, que sejam um pontapé inicial para a sua virada de chave, né? E se você estiver insegura, pode mandar para mim, Fabi sabe, né, Fabi? Mandar o que para você? O link? O link de inscrição? E se você tá inseguro ou insegura por algum motivo, pode me mandar direct, que eu respondo todo mundo. Isso, vê lá se você já tá inscrita. Eu acho que você já tá inscrita. Você já tá no grupo do WhatsApp? Se você não tiver, você me fala que eu te coloco lá no grupo, porque lá eu vou mandar os links das aulas, tá? Então é a frase que eu sempre falo no final das minhas lives. Sabe quando a gente muda de verdade? É quando a gente se compromete a fazer a coisa acontecer até dar certo. Até dar certo, independentemente do seu tempo.
Não desista de você, não desista da sua carreira, da sua profissão, tá? Dá tempo, sempre dá tempo. Obrigada, Fabi. Espero que você seja feliz no seu trabalho novo, porque você é uma mulher muito guerreira, tá bom? Beijo, gente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, principalmente que vocês consigam, né, abrir a mente de vocês. Amanhã vai ter a live, não perca a live de amanhã. O tema da live de amanhã, porque temos a crença de que empreender não é para enfermagem. É bem legal, tá bem bacana o conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai ajudar vocês principalmente a identificar crenças limitantes que às vezes vocês podem ter e que pode estar te impedindo de dar o próximo passo, tá bom? Não esqueçam da live amanhã. Beijo, fica com Deus.